Parashá Hukat, ela não é só uma indicação da tratativa da Torá, das suas facetas. Torá, o mitzvot, hukim, o mishpatim. Leis, estatutos, preceitos e juízos. 613 mandamentos, que está envolto dos mandamentos proibidos e dos mandamentos positivos, ele também traz os decretos, que é exatamente a parte do contrato que nós nunca entendemos e entramos em desespero quando até o nosso advogado fala, não estou entendendo nada. Essa é a parte que Israel, vendo no deserto, disse, faremos e entenderemos. É um voto de confiança, é uma predisposição, sem pré-condições. Você está tão certo do negócio, você está tão certo da coisa, que você está extremamente confiante. E você assina dizendo, faremos e entenderemos. E depois de falarmos isso, Hukat, ela vai ser a porção que vai trazer um grande mandamento de Hukim, que é um estatuto. E os estatutos da Torá são exatamente os mandamentos que não há uma lógica. Quantas vezes o seu filho ou a sua filha, ele precisou entender para cumprir uma ordem sua? Vá lá e faça tal coisa, mas para quê? Né? Aí você diz assim, vá e faça o que eu estou mandando. Nós não precisamos fazer as coisas, nós não precisamos entender ou ter a lógica de tudo para cumprirmos ou para fazermos. E o mandamento da novilha vermelha, ele é um dos estatutos contidos nos 613 mandamentos da Torá, que contém essas vertentes, as facetas da Torá. E aí, nós não estamos nem falando dos níveis de interpretação, mas a forma abrangente como a Torá, ela cuida de cada aspecto da vida e da existência, e da humanidade e do tempo, né? E do tempo. Torá, o mitzvot, hukim, o mishpatim é a declaração que nós fazemos constantemente em amar a Deus de forma inalterável. E como que Deus demonstra o seu amor por nós? Nos revelando sua Torá. Né? Ahavat Olam. Ele nos amou de forma inalterável, nos dando as suas leis, estatutos, preceitos e juízos. Mas também Hukat, ele estará e está dividindo o tempo. Está acontecendo aqui a morte de Miriam, irmã de Moshe e de Aharon. E é o segundo momento em que a falta de água, Moshe, ele teve que tratar com uma rocha para ela dar a água ao povo. A Parashá Hukat, ela está dividindo o tempo de uma geração para outra geração. Ou seja, ela está indicando aqui que já se passaram 38 anos da saída do Egito. Moshe e Aharon já está ensinando a Torá para a geração que nasce no deserto. Então, Hukat, ela marca esse tempo da saída do Egito, só para nós nos localizarmos no tempo, né? Ela divide o tempo. Por que ela divide o tempo? Porque esse estatuto, ele está correlacionado à inauguração do Mishkan,
ele está relacionado à necessidade de purificação dos judeus, dos hebreus, para participarem do rito. E por que Rukat ela só está sendo ensinada ou falada deliberadamente 38 anos depois, sendo que o Mishkan foi inaugurado há 38 anos atrás? Por quê? Né? Nós vamos entender isso, ou já estamos entendendo isso. Então esse estatuto ele está sendo ensinado no momento em que ele já foi cumprido no deserto. Entre a Parashá Nassau e a Rola Terra, da inauguração do Mishkan, a novilha já havia sido sacrificada, o rito de purificação já havia sido feito para que todos participassem da inauguração do Mishkan. E nós vamos entender esse preceito, não é preceito, esse estatuto, esse huk, entre os estatutos que temos. São muitos outros os mandamentos dos quais nós não entendemos. Por exemplo, a kashrut, a proibição de não comer carne de porco, é um huk, é um estatuto. Não há uma explicação lógica. A Torá diz assim: esses vocês comereis e esses vocês não comereis. Não é por causa do Palmeiras. É um estatuto. Ou dos marranos, né? Os marranos era a forma como os espanhóis chamavam os judeus. Chamavam de... Bom, vamos para frente. Mas é um huk. É um mandamento, é um estatuto que não há uma lógica, é uma ordem. Vocês não comerão esse aqui. E vocês comerão esse aqui. E aí, nós poderíamos classificar muitos outros estatutos que aí nós cumprimos mesmo sem ter a compreensão lógica do que estamos fazendo. Né? Faremos e entenderemos. Há quem diz, e eu penso em concordar, de que mesmo Shilomo, portador da sabedoria, nem a inteligência artificial chega a níveis, né, do conhecimento, da sabedoria, não chega e não poderá chegar das informações e do conhecimento que Deus revelou a Shilomo, filho de Davi, de quem nós falamos a sabedoria de Salomão. Então, Shilomo também ele chega à análise desse huk, desse estatuto, e diz não ter entendido. E nós precisamos entender todas as coisas no final? E se nós entendêssemos de tudo? Né? Então nós temos as academias, as yeshivot, as escolas, os sábios, os nossos rabinos, os nossos mestres, que nos ensinam sobre Torá. E o conhecimento da Torá, ele nos coloca à frente do nosso próprio tempo. Como que nós podemos medir o amadurecimento de uma pessoa? Como que pode ter um pai do tribunal, que preside um tribunal, se ele não tem um fio de cabelo branco? Como que nós tratamos um sábio que não tem um fio de cabelo branco? Por que nós devemos atendê-lo, ouvi-lo? O que coloca esse jovem à frente de um homem de cabelos brancos? De quem a Torá nos diz que sobre o homem do cabelo branco nós devemos levantar diante das clãs. E te levantará diante das clãs. Não é bar mitzvah? É. Então, o que coloca um jovem à frente
do seu próprio tempo é o quê? É o conhecimento. É o tempo em que ele vai se aplicar aos estudos. Ele pode ser colocado à frente de homens de 60 anos. Por que 60 anos? Porque 60 anos é a idade de Zaken, de ancião. A partir dos 60 anos. Né? Então podemos ter jovens de cabelos, de que os cabelos não tenha um fio de cabelo branco, e ele possa ser tratado e respeitado tanto quanto um ancião de 60 anos, pelo seu conhecimento. Ele foi colocado 60 anos à frente do seu próprio tempo, tendo ainda quantos anos? Não sei. Nós tivemos isso na história do tribunal judaico, Sanhedrin, Yehudá Hanassi, que foi eleito para presidir o tribunal não tendo um fio de cabelo branco. E aí, da dificuldade do seu colegiado em atender os seus ensinamentos e principalmente as ordens. Como vamos executar a ordem de alguém que não tem um fio de cabelo branco? Aí diante de tal questionamento, o que aconteceu com Yehudá Hanassi? Seu cabelo branqueou completamente. Pronto. Resolveu o problema de ego do colegiado, dos sábios, que precisaria ser liderado por alguém mais jovem do que ele. Então, pessoal, que efeito é esse? Quando nós lemos lá o Salmo 19, nós falamos assim, que dá sabedoria ao simples e que levanta do monturo o pedinte. Quem é que nos dá? Né? Nós poderemos ter aqui o Murilo, o Adam Ben Moshe, e qualquer outro jovem como o Rafá, resolvendo questões que enlouquecem os nossos sábios. Né? Podemos. E se isso acontece, pessoal, se nós temos jovens que estão sendo colocados à frente do seu tempo, isso é uma indicativa positiva do momento em que estamos vivendo, ou que poderemos viver, ou do tempo em que isso acontece, como da justiça, do conhecimento, da regeneração, a aproximação da redenção. Né? Então, mais jovens, e principalmente hoje, né, que os nossos jovens são desafiados, têm à sua frente desafios mais difíceis do que os dos nossos tempos. Quais são as dificuldades? Quais são as limitações que os jovens enfrentam hoje? Valores invertidos. Um total investimento. Porque hoje hoje o mundo percebeu que você só pode mudá-la através da educação. E você pode dar uma boa educação para transformá-lo o mundo em um mundo melhor, ou você também pode dar uma má educação para inverter os valores de toda uma sociedade, para subjugar uma sociedade. Você pode deixar uma sociedade violenta, com ódio, agressiva. O mundo já entendeu. Porque quando eles observavam os nossos Hassatan, ele olhava para os nossos patriarcas, ele parou para observar Abraham, que se envolvia com filantropia. Atendia os peregrinos, os viajantes, os órfãos, a viúva, sequestrava os que estavam cativos, cuidava dos mortos, dava sepultura. E Hassatan falou assim, isso aí não vai nos atrapalhar. Deixa ele em paz. Aí ele olhou para Isaac, que rezava. Falou, isso também não vai nos incomodar. Mas de repente ele olhou para Yaakov, que estudava nas tendas de Shem e nas tendas de Ever. O que ele estudava?
estudava a Torá. Nas tendas de Ever, ele aprendia como lidar com as pessoas, como tratar as pessoas, como tratar os funcionários, como ser justo nos negócios, como educar filhos. Ele aprendeu todos os mandamentos que está relacionado do homem com o homem, que está aqui nos 613 mandamentos. E nas tendas de Shem? Nas tendas de Shem ele aprendeu como o homem se relaciona com Deus, com o seu Criador. Aí Hassatan falou, opa, esse sim pode me atrapalhar. Esse pode transformar o mundo no reino que Deus programou na sua criação. Esse pode transformar toda uma sociedade, que é o Rinur, que é a transferência de conhecimento. Então, pessoal, se nós tivermos um sábio de que na sua cabeça não tem um fio de cabelo branco, sabe o que isso quer dizer? Que a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso tempo está purificando toda uma geração. Porque os nossos jovens hoje têm entretenimentos, tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, tem Netflix, tem faculdade. Então, um jovem que consiga se sobressair, se aplicando aos estudos e ao conhecimento, para ele adiantar, porque um conhecimento dos estudos, de alguém que se aplica aos estudos, ele é colocado à frente do seu tempo. Né? Nós não tivemos situações agora da justiça ter que deliberar sobre um jovem de 14 anos que passou no vestibular de medicina? Não é? Com 14 anos ele passou no vestibular de medicina como primeiro colocado. E aí? Hã? Passou na onde? Física. Ah, mas ele não tem idade para começar a universidade. O que é isso? Não, um jovem de 14 anos está à frente de milhares de pessoas que estudaram para ter aquilo ali. Não é? Então ele é colocado muito à frente do seu próprio tempo e seja ele advogado, um juiz, um promotor, um engenheiro, um médico, quando ele entra e não tendo um fio de cabelo branco, mas tendo 40 anos à frente de conhecimento, o que nós temos que fazer? Nos levantar diante da clã dele. Sem ter que pedir aos céus para branquear a cabeça dele. De reconhecer, não é? Bom, e aí, pessoal, Rukat, ela nos coloca, então, dividindo esses dois momentos, de uma geração que sai do Egito para uma geração que nasce no deserto. A morte de Miriam, de Aharon, ela está mostrando que se passou 38 anos depois da saída do Egito e o estatuto da purificação ele está sendo ensinado agora, mesmo depois de ter sido cumprido na constituição e na construção do Mishkan. Pará Adumá é o rito da purificação que prepara todas as pessoas para participar, todos os hebreus, todos os judeus para participarem e terem trânsito dentro da tenda, dentro do santuário, dentro do acampamento. Ou seja, do lugar onde está a presença divina.
sempre está vinculado com a existência do templo, porque é lá que é exigido essa pureza ritual. De todos os contatos que temos com a morte, nós só podemos ser purificados com as cinzas das águas purificadoras, ou seja, com as cinzas da novilha vermelha. Isso vale dizer que nesses 3.300 anos de existência e da saída do Egito, já foram contabilizados 9 novilhas que foram oferecidas para a purificação do povo sagrado. E dizem que a 10ª, considerado pelos nossos sábios, a 10ª novilha vermelha que for sacrificada, ela será já antecedendo ou já na era da redenção, na era de Mashiach. Por quê? Porque ela vai introduzir a reconstrução do terceiro templo. Então, nesse intervalo desses 2.000 anos que nós estamos fora da nossa própria terra, mas também para os judeus israelenses e para os judeus da diáspora, todos nós estamos em um estado de impureza. Todos nós estamos impuros por não ter exatamente as águas de purificação. E aí nós vamos entender, pessoal, de uma forma marcando o nosso tempo e o tempo do futuro. Por quê? Porque já existem em Israel 3 novilhas vermelhas. 3 novilhas vermelhas já existem em Israel. Ah, eu tenho uma novidade. Israel também já existe há 75 anos. Vocês sabiam ou não? São 2 informações importantes. O Estado de Israel existe. E agora, mais recentemente, existe 3 novilhas vermelhas. Ah, mais uma coisa. E o mundo, depois de 1940, voltou a odiar Israel. O mundo está polarizado sobre Israel. Ah, e também sobre os judeus. O antissemitismo também está a todo vapor, como não antes, né? Então são informações que o estudo dessa paraxá, ela vai nos colocar a um tempo em que o Salmo 95 é um salmo composto por Moshe. Nós recitamos ele quando na semana? Lehunerá, nená, lehunerá. Quando nós recitamos esse salmo? Hã? Quando? Sexta-feira antes do Shabat. Ou no recebimento do Shabat. Nós recitamos o Salmo 95, que ele foi composto por quem? Quem compôs o Salmo 95? Quem? Quem mais? Quem compôs o Salmo 95? Moshe. Os Salmos 90 aos Salmos 98, esses salmos foram compostos por Moshe Rabbeinu. O Salmo 91, tão citado, também. E o Salmo 95, que recebemos o Shabat, também é uma composição de Moshe. E aí, neste salmo, Moshe está falando com o sentimento do Moshe aqui. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações como em
como em Meribá e como quando os vossos pais me tentaram, mesmo tendo conhecido os meus sinais. Você sabe para quem que Moshe está citando esse Salmo 95? Qual que é o tempo da palavra? Hoje. A Shira está antenada. E se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como Massá. Quando os vossos pais me tentaram, me testaram, mesmo tendo visto todos os meus sinais. Na verdade, há termos que diz, e eles brigaram comigo, quando a nação sagrada brigou com Deus. Então, Moshe Rabbeinu, ele fala conosco. Ele fala no tempo presente. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais vossos corações como em Meribá e como Massá. Por quê, pessoal? Nós falávamos isso na semana passada. Nós falávamos sobre os testes, sobre os tropeços, sobre os imprevistos, sobre as frustrações. E aonde estão os testes? É aí que estão os testes. Na dificuldade, na perseguição. E Meribá e Massá foram os lugares aonde os levitas foram aprovados. Né? Foram aprovados. Então o momento de... Obrigado. O momento de disputas, pessoal, e disputas coletivas, né? Elas nos colocam nos testes de ter inteligência emocional. Quantas gerações após o acontecimento nós estamos tratando disso aqui hoje? Quantas gerações se passaram? E o mundo ele é medido pelo aperfeiçoamento e superação das gerações. Isso vale dizer que nós não podemos cometer os mesmos erros dos nossos pais. Os nossos filhos não poderão cometer os mesmos erros que nós cometemos. E assim, o mundo vai se aperfeiçoando. Nós vamos aperfeiçoando o mundo. O pai não falou, bendito sejas tu que me isentaste deste. Agora está com você, Adam. De consertar o mundo a partir de você. Não, meu pai fez isso, eu vou fazer melhor. Nós vamos aperfeiçoando o mundo. Por isso que Moshe fala no tempo presente. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça os vossos corações. Então, nós precisamos sempre nos colocar no lugar das pessoas que tiveram esse enfrentamento e medir como que eu estou lidando com a inteligência emocional. O Moshe falou aqui. A raiva. É permitido ter raiva? É ou não é? É permitido se irar? Ficar irado? Bater na mesa? Quebrar o copo? Até onde é permitido? Hã? Aí nós sempre temos a justificativa. Falar, poxa, não me respeitaram o meu tempo. Eu estava sepultando a minha irmã. Vocês não podem esperar um pouco? Vocês não podem respeitar a minha dor? Ele não tinha uma justificativa boa? Tinha ou não tinha, pessoal? Quando vocês estiverem lideranças, e tomara que todos tenham excelente liderança, porque nós precisamos cada vez mais de lideranças, de mulheres, de jovens, de homens, de professores, de rabinos, de empresários. Todos precisam ser cabeça, líderes. E se não precisasse, nós íamos falar de outra coisa. Então, pessoal, Moshe era o quê? Líder.
Aharon era líder? Eram lideranças. Que também têm problemas. Esposa, tem filhos, tem conta para pagar, tem momento de luto. E eu quero lembrar aqui a vocês que nessa semana, a propósito, faleceu a mãe do Elisha, que é o nosso irmão que cuida aqui da segurança, né, da sinagoga. Ele está nessa semana de luto de Shivá. A liderança de Moshe, ela não poupou, faltou água bem nos dias do falecimento da irmã. Até onde nós temos a permissão de extrapolar na ira ou na raiva? Então, a raiva, pessoal, ou a ira, são coisas que fugiram já do nosso controle. A indignação, sim, nós temos a permissão de nos indignarmos com as coisas. Nós temos a permissão de ficarmos indignados com as coisas que estão erradas, das injustiças. Agora, a ira, a raiva, é quando nós já perdemos para nós mesmos. É quando nós já perdemos o controle. Faltou a inteligência emocional para segurar a onda. E de falar, opa, chegou um teste. Chegou lá no, como que é? Que nós falamos, na notificação, plim, do seu celular. Um teste chegando. A orelha ficou vermelha, a face ficou vermelha ou pálida. O que é? A notificação chegando. Hora de usar a inteligência emocional. Você conta 1, 2, 3 e diz: teste. E quando você fica com raiva, irado, o que acontece? É um apagão. Acontece um apagão. Fala, dona José. Irai-vos e não? Salmo 4. Irai-vos. É permitido irar? O que não é permitido? Pecar. Muito bom, né, José? É Hannah. Salmo 4. Irai-vos e não pequeis. Então, a raiva, a ira, ela nos tira. Ela nos dá um apagão. Ela nos tira informação, ela nos cega. É quando nós batemos nas pessoas. É quando nós ofendemos a pessoa. É quando nós batemos na pedra. Podemos nós tirar a água dessa rocha? Bateu e bateu de novo. Não saiu água da primeira vez. O que ele fez? Não sei se ele não xingou, hein? Acho que não. Lashon HaKodesh. Nós não estamos julgando Moshe. Nós estamos trabalhando a nossa inteligência emocional. Porque é por isso que ele ensinou o Salmo 95. É ele que está ensinando. Ei, eu errei. Mas se hoje vocês ouvirem a voz, não... o endurecimento do coração é quando você perdeu toda a racionalidade. Não tem mais motivo. Você fala assim, cara, você mexeu na minha ferida, você me perturbou no meu luto, você me acordou 3 da manhã, você não me pagou, você me ofendeu. Aí você usa essa justificativa, infla o teu ego, e aí o que acontece? Bum, o apagão. E o apagão nos faz cometer coisas irreversíveis, que é o que o Moshe falou aqui no seu comentário. No dia seguinte você fala, o que eu fiz? O arrependimento. Por que eu fiz aquilo? Como a gente tem que lidar? Quando nós temos que lidar com as nossas escolhas. Não é isso? É inteligência.
emocional, assumir o controle dos nossos temperamentos. Nós conhecemos os nossos limites e devemos saber que quando chega ali, empalideceu o rosto, ou ele ficou todo vermelho, é o momento de você falar, opa, agora está chegando aqui uma energia e eu preciso ter total controle da situação. Né? Então, Vaete Hanan, ele vai dar explicação exatamente dessa reflexão que Moshe está tendo. Ele está tentando agora reverter a situação de um erro que ele cometeu estando cego. E os sábios também consideram sobre Isaac, o nosso patriarca. Por que Isaac, o pai de Jacó e de Esaú, ele ficou com a visão comprometida? Exatamente porque ele tinha momentos de ira por causa das idolatrias das noras, as esposas de Esaú. E a Torá diz assim, e elas provocavam a ira de Isaac e de Rívica. E é um fato, né, Nívia? Que as veias oculares, elas sofrem derrames. A pessoa que passa muita raiva, a pessoa que passa assim por nervoso, o que ela tem? Não tem, o infarto vem em quais momentos? Que a pessoa sofre de infarto ou de AVC. E aí tem aqueles que você não percebe, mas você vai perdendo a visão, porque são pequenos derrames e a pessoa fica cega, que é o que explica sobre o estado emocional que Isaac ele era provocado em função da provocação da idolatria das suas noras. Mas o momento de raiva é o que nos faz cometer agressão, que nos faz atirar, disparar, ofender, xingar, maltratar, expulsar e envergonhar. E passou aqueles 10 minutos, o sangue voltou no lugar, aí nós falamos, o que eu fiz? O que eu fui fazer? Então tem situações que podem ser irreversíveis. Então nós precisamos ter a questão do controle da inteligência emocional. Quem está nas lideranças, que já é, o pai está na liderança ou não? Tá. Tem que tomar decisões constantemente. Né? A mãe já é liderança. Acontece que nós vamos aumentando as responsabilidades. Né? O empresário, o comerciante, o fazendeiro e outras responsabilidades mais que nos coloca assim, em cenários de testes, de conflitos, né? Em que você está sendo encurralado, apertado, ofendido, desrespeitado, e até em momentos difíceis, como o de um luto de um ente querido. Então, todas as lideranças, que é o que Moshe está nos ensinando, todas as lideranças precisam ter sangue frio. Ter certas friezas em momentos chocantes, que você é colocado, impactado diante de situações difíceis, em que você tem que ter, a decisão vai ter que sair de você. E a decisão que sai de alguém que está cego, qual é? Errada. A liderança é o que tem a visão em 3 tempos, no curto, médio e longo prazo. Nós precisamos sempre tomar decisões que reflitam. Não é? E aí, pessoal,
outra questão é o luto. E nós falamos de luto, nós falamos, por exemplo, Aharon. Aharon estava na inauguração do Mishkan, festa, todo mundo pronto. E aí, inauguração, grande evento, presença divina, todos estavam presentes. E o que acontece? Imprevisivelmente, um desastre. Um desastre. Davi estava cortejando a Torá lá para um outro ambiente e pôs a mão para proteger, bem intencionado, para proteger, também morreu. Era festa, cortejo, todas as autoridades presentes, dança, música. Então, os imprevistos acontecem na onde, pessoal? Na onde que acontecem os imprevistos? Os acidentes. E aí, no caso de Aharon, ele teve que continuar o serviço da inauguração do Mishkan sem perder o equilíbrio. Ele não pôde chorar, ele não pôde se jogar no chão, ele não pôde rasgar suas roupas, ele não pôde raspar sua cabeça. Ele teve que oficiar com frieza, tendo os 2 filhos mortos no evento da inauguração. E aí, pessoal? Aí nós perguntamos por que Deus nos odeia tanto, né? É assim que nós perguntamos? Por que isso aconteceu comigo? Por que as coisas só acontecem comigo? Isso não é um ensinamento de inteligência emocional? Ele conduziu todo o serviço sem poder se manifestar sobre a morte de 2 filhos. Aí, ainda Moshe diz assim: por que você não comeu do sacrifício no lugar indicado, Aharon? E ele de novo manteve a inteligência emocional e falou assim: poderia eu comer nesse estado e agradar a Deus, Moshe? Aí Moshe diz assim: é verdade. Você tem razão. Quantos momentos difíceis bíblicos da história sagrada, de pessoas sagradas, de pessoas justas, honestas, inspiradas, de cuja presença divina estava com elas, que elas não tiveram que enfrentar situações desastrosas e ruins. Quantas? Quantas nós poderíamos juntar sem atrapalhar o Kiddush? Então, a inteligência emocional, ela é a forma como nós estamos aprendendo sobre o nosso tempo, sobre o nosso momento, tendo lições de quem? Dos nossos pais, dos nossos antepassados. É nós que temos que ir superando e elevando o nível da nossa geração, pessoal. Nós estamos num degrau que nós temos que lutar pela nossa geração. O Rafaj é outra geração. O Adam é outra geração. E nós vamos superando. Cada geração é um degrau em que o mundo vai se aperfeiçoando. Essa é a projeção do Rino, do que nós vamos fazer dos nossos filhos. Tem a cena do filme O Patriota, do Mel Gibson, que entra na guerra por causa dos filhos. Aí quando ele vai ser morto, ele diz assim: você é igual aos teus filhos. Quando ele ouviu isso, ele teve uma reação e falou, ele conseguiu reagir, reverter a situação. Aí ele responde: não, os meus filhos são melhores do que eu.
Os meus filhos são melhores do que eu. Então, esses concertos, agora, sobre a nossa geração, sobre o nosso temperamento, sobre o nosso controle, nós defendemos a nossa geração, garantindo de que a geração futura será melhor ainda. A geração futura, ela tem que ser melhor ainda, ela tem que ser melhor do que o Shemuel, ela tem que ser melhor que o Aharon, melhor que o Nel. Tem que ser melhor, nossos filhos. E aí, a tenda e a comunidade também que contendeu contra Deus pela falta de água, né, pessoal? Aí é outra situação, que às vezes nós estamos lá naquele cenário também. O cenário em que estamos mimados por milagres, por proteções, e toda hora nós estamos falando, poxa, eu não mereço, aonde está a presença divina? Por que me odeia tanto? Então, brigar com Deus, mesmo tendo sido atendido em muitos outros pedidos. Quantas coisas boas nos aconteceu no momento em que nós não esperávamos ou até não merecíamos. Aí nos aconteceu. Aí quando tem alguma coisa que está frustrando, está faltando água, ou outra coisa do tipo, falta água, né? E aí nós colocamos os nossos bens à frente. Nós falamos assim, os nossos animais e nós morreremos. Você vê, nós colocamos os nossos objetivos materiais à frente. Nossos animais e nós morreremos nesse deserto. Cadê a água, Moshe? Então, os nossos materiais, pessoal, ele não é prioridade a todo momento, não. Nós temos que estar prontos em momentos que vamos perder esses materiais. E o que não se pode perder? Tem a cena do filme A Lista de Schindler, que ele começa a recolher os anéis e coisas para comprar a vida de mais um judeu. E detalhe, ele não é judeu. Né? Ele não é um goi. E ainda nazista. O nazista começou a tirar as joias, um homem empresário com objetivos claros de tirar lucro da guerra. Ele faliu comprando judeus. Tirou lá as pedras que ele tinha e falou, não, eu preciso desse aqui também. Até o Fernando Haddad, na disputa, no encerramento de um debate presidencial, quando ele disputou, aí o mediador falou assim, fale uma fala bíblica. Ele diz assim, aquele que salva uma vida, salva o mundo. Aí os cristãos saíram pela internet, a oposição dele, falando assim, isso aí não é bíblico. Né? Isso aí não é bíblico. Aí o rabino e o contador dele, ele pegou os dentes de ouro dos judeus que lhe haviam salvos ali, eles fizeram um anel para o Oscar Schindler e eles colocaram essa frase, aquele que salva uma vida, salva o mundo todo. É uma palavra do Talmud. É uma palavra do Talmud. É bíblica, sim. É da tradição oral. E por isso os nossos irmãos cristãos não puderam encontrar nos seus dicionários bíblicos. Hã? Quem chutou? Não chutou, não, senhor. Não. Ele sabia do que estava falando, mesmo ele sendo árabe.
Nós temos que ter bom senso, pessoal, de entender que quando as pessoas que não estão do nosso lado fazem coisas boas, temos que entender. Tem padres, tem pastores, teve nazistas, teve comunistas, teve fascistas que fizeram coisas boas, que merece ter uma árvore no Jardim dos Justos. Nós tivemos heróis brasileiros que salvaram os judeus. Tem o túmulo do Schindler que foi levado para Israel. Entenderam, pessoal? Então nós temos que ter bom senso até para reconhecer quando o teu opositor faz a coisa correta e justa. Temos que ter. Isso que nos enaltece. Isso que nos amadurece. Quando nós temos um olhar que reconhece as coisas feitas mesmo das pessoas que aos nossos olhos elas são desprezíveis. E muitas coisas vão ser feitas, né? E muitas outras pessoas vão superar a ação de muitos sábios e muitos justos que vão hesitar em fazer a coisa certa e vai vir alguém de fora e vai fazer. Nós temos um memorial lá no Instituto Netanya que foi uma pastora norte-americana que financiou um projeto para os Anusim. E aí? Ela pegou milhões da sua fortuna e falou: eu quero que vocês criem um instituto acadêmico aqui sobre a causa Anusim, Sefaradi. E aí? Então tem coisa que nós não poderemos fazer que é para ver, né, a forma como as respostas vêm. Então, sobre os nossos animais e nós morreremos de sede, é a forma como nós colocamos, nós priorizamos coisas que não são prioridades, né? Quando Yaakov foi ao encontro de Esaú, ele mandou separar lá os animais de presentes, colocou os animais à frente como uma forma de indenizar e separou suas famílias pela ordem das suas prioridades também. Então, quando nós colocamos os bens materiais, né, nós tiramos lá um anel e falamos: não, eu quero comprar mais uma vida, mais uma alma judaica, né? E quem era um nazista comprando alma. E teve muitos nazistas que ser nazista era pertencer a um partido, né? Era pertencer a um partido. Agora, pertencer a um partido ideológico não quer dizer que torna as pessoas... Você não pode rotular as pessoas todas de más porque a sua ideologia dela é diferente da sua. Não, tem pessoas justas lá e tem pessoas desonestas, às vezes, do nosso lado. E aí, sobre isso, pessoal, a Pará Adumá, ela é a purificação sobre a inércia. A inércia da morte. Porque o que Deus não permite? Que impureza que Deus não tolera? Mas a idolatria não tolera, é verdade, você tem razão. Você me pegou. Inclusive a idolatria ela vai ser purificada com as águas de purificação. Não estava na minha planilha aqui. Na minha fala, mas é verdade. Mas a morte, pessoal, que é o motivo do sacrificar uma novilha vermelha. Por que uma novilha vermelha? Toda vermelha. Ela é do PT. Não é? Aí vocês caíram no cavalo, né? Uma novilha toda vermelha, ela não podia ter um fio de cabelo branco. Qual que era a cor de Davi? Davi. O Taná relata a cor do menino. Ruivo. Qual que era a cor de Esaú? Ruivo. A cor vermelha, pessoal, representa coisas boas. E bastante coisas boas, né?
Bastante coisas boas. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Inclusive o da novilha. Porque com o que nós provocamos a Deus no deserto, que vai ser comemorado agora no dia 17 de Tamuz? Avodat Zará. Qual que era o objeto do Avodat Zará? Qual que era a idolatria ali? Um bezerro. Era um bezerro. O bezerro é um animal sagrado, kasher? Sim ou não? É. Mas ele foi usado como um culto, um objeto de culto, e um culto estranho que se tornou um Avodat Zará, uma idolatria. Dia 17 de Tamuz. Um bezerro. Quando a criança faz arte, derramou leite na sala, quem que é chamado para limpar a sujeira da criança? A mãe. Vai lá e limpa a sujeira do teu filho. Quem que está limpando a sujeira do bezerro de ouro? A vaca vermelha. A novilha vermelha está limpando, ela está redimindo do pecado da idolatria. E uma outra purificação que ela promove é a inércia, pessoal. Porque quem precisava passar pelas águas da purificação são as pessoas que tiveram contato com a morte. Nós falávamos na última segunda-feira sobre a permissão do luto, aos enlutados. Por exemplo, um Cohen tinha mais restrições do que nós sobre o luto de parentes de primeiro grau. Quem são? Pai, mãe, filho e filha. Morreu o primo, o cunhado. Vocês estão aproveitando, né? E nem são Kohanim. Vocês nem são Kohanim, já estão colocando o cunhado para fora. Bom, o Kohen Gadol também tinha mais restrições. E aí, pessoal, o Nazir tinha restrições? Nós estudamos agora, né? O Nazir podia ter contato com a morte? Não. Se ele tivesse contato com a morte, zerou o voto dele, ele tinha que cancelar o voto. A morte, nós temos a permissão do luto. Shivá, depois 30 dias, depois gradativamente, qual que é o período máximo? 1 ano. Paramos e voltamos para viver. Então o rito de purificação, ele acontecia no 3º e no 7º dia de alguém que teve contato com a morte. Morreu um parente, morreu um amigo, eu estava no lugar onde morreu uma pessoa, na tenda, eu toquei na espada ou na arma que matou uma pessoa. Todas essas situações e outras nos tornavam-nos impuros. E a novilha, a vaca vermelha, ela está entre os animais de que se aproveita tudo. Tem utilidade o couro da vaca? Tem. O sangue? A carne? Os chifres? Tem. O excremento? Tem. A novilha tinha que ser completamente, ela é sacrificada fora do acampamento e transformada em cinza. E as suas cinzas têm o potencial de trazer o quê? A pessoa de volta, tirar a pessoa da inércia. Ela tira a pessoa da inércia. Porque quando você está no estado de luto, você está numa sala escura. Quantas vezes a pessoa não quer ir junto? Não é? Então, saímos da sala escura
e temos um período determinado e gradativo que nós temos que voltar para a atividade. Então, no terceiro dia e no sétimo dia, as águas purificadoras, ela colocava a pessoa nas condições de volta. Então, a morte, ela sempre está associada com a inércia. Isso nos torna impuros. Isso vale dizer que nós não podemos ficar parados. Nós temos que produzir. Nós temos que ver o progresso de tudo aquilo que nós nos envolvemos em fazer. Essa é a evolução. Então, nós precisamos ter ânimo para fazer o bem, pessoal. Fazer as coisas mudar. E para fazer o bem e as coisas mudar, ela é feita mediante o quê? Sacrifícios. Você precisou sacrificar uma novilha vermelha? De que tudo que ela é útil, tem valor? Então, para nós fazermos o bem, nós temos que envolver com sacrifícios. Nada é de graça, nada é fácil, nada é moleza. Então, para cada coisa que nós promovemos de bem, nós conseguimos evoluir o mundo em que nós vivemos. E o vermelho, que está associado à novilha, e também a Isave, e também a Davi, e a outras coisas mais, está associada ao trabalho, ao produzir, ao trazer resultados. Então tudo isso simboliza a novilha que nos colocava de novo em condições de que podíamos estar diante de quem? Depois da purificação. Diante da presença divina, pessoal. Quem tivesse contato com a morte não poderia participar de qual festa? De Pêssah. Se a pessoa teve contato com a morte, ela não poderia participar do sacrifício de Pêssah. Só no Pêssah Sheni. 30 dias depois, ela participava do Pêssah Sheni. Então, hoje nós nos encontramos num rito, num estado ritual de impureza, exatamente por não termos as águas de purificação. A mikve ela serve para vários ritos de purificação, mas não o da morte, não o da inércia, não o da tristeza e não o da idolatria. Então essa aspersão nós precisamos passar. Nós precisamos passar. A imersão é na mikve, a aspersão é pelas águas de purificação. Então, por exemplo, tocou num osso. A pessoa que tocou num osso, num cadáver, numa exumação, por qualquer motivo, qual é o estado que ela ficava? O que o osso representa? O osso representa rigidez. Não é? Rigidez. Quando a pessoa é muito rígida, ela é intransigente, muito rígida, o que ela tende a fazer? A pessoa que trata as coisas com muita rigidez. Ela é chamada para todos os churrascos. Ela está em todas as reuniões. Não? Por quê? Porque ela é rígida, ela se tornou inconveniente, ela é intransigente, ela se torna indesejada. Isso, pessoal, essa pureza, essa pureza, tanto da inércia quanto da rigidez, é um indicativo da forma como nós tratamos as pessoas, da forma como nós somos tratados por elas. A rigidez, ela tem momento e tempo. Ela não pode ser tratada, todas as coisas, com rigidez, porque você afasta teu filho, você afasta o teu cônjuge, você afasta as pessoas.
E de repente você está isolado como um morto. A tenda. Parashá de Korah, Hashem falou, agora consumirei a todos. E aí Moshe falou, mas o Senhor vai também matar os que não pecaram? O que Deus disse sobre a tenda de Korah? Afasta-se da tenda. A tenda que tem o morto. Qual é o estado que nós ficamos? A tenda representa o quê? O que a tenda representa? A tenda. Convívio, quem mais? A tenda é nossa casa, é o nosso endereço. Morreu alguém no nosso endereço? Morreu alguém na sua tenda? Tem alguém que afasta as pessoas? Que não produz? Que não tem ânimo? Temos alguém morto na nossa tenda? Que por causa dela nós estamos num estado de impureza? É uma pergunta para nós fazermos para nós mesmos. A tenda representa o nosso endereço. E ali diz assim, aquele que morreu alguém na sua tenda também precisava passar pelas águas de aspersão, pelas águas de purificação. Então, pessoal, isso vale dizer sobre as pessoas que colocamos na nossa tenda. As pessoas que nós colocamos na nossa casa, no teu apartamento. Quem são as pessoas? Você está colocando gente morta lá dentro? Que está desanimando você? Que está desencaminhando seus filhos? Que está desorientando sua esposa ou seu esposo? Tem? Então, essas situações são as que nos afastam da presença divina. A inércia. Você ficar perto de pessoas que elas não produzem nada de bom. Ela só espalha energia ruim. Ela não tem um pensamento positivo. Ela só pensa o mal. Ela só está bem com a morte. Ontem eu vi um vídeo de um árabe falando sobre os palestinos. Depois eu vou replicar ele falando. Ele falando sobre as pessoas que amam a morte. As pessoas que amam a morte. Elas fazem o mal para as pessoas. São os nazistas, é o Hezbollah, é o Hamas, é a Jihad Islâmica. Essas pessoas, elas existem e às vezes elas entram aonde? Na nossa vida, no nosso endereço, na nossa casa, e elas minam a sua energia que é pró-vida. Então todas essas coisas precisavam passar pelo rito de purificação. A arma, a espada, não fala da espada? O que faz nós tirarmos a vida de uma pessoa? Então, o rito de purificação, ele nos afasta dessa inércia, da depressão ou de pessoas que não têm qualquer vontade de viver, de fazer, ou ela só está aplicada em fazer o mal. Isso vale dizer, pessoal, que nós precisamos nos cercar de quem? De gente, de pessoas boas. E se eu não estiver sendo chamado para comer um churrasco de vez em quando, eu tenho que falar assim, epa, eu tenho que rever os meus conceitos. O que está acontecendo, né?
Passa-se 3, 6 meses e não rolou nenhum convite para uma Heineken, né, Haron? Tô brincando, mas eu falo sobre... Nós conseguimos saber o quanto que a nossa presença ela agrega em determinados grupos. Você consegue medir isso. É na tua empresa, é com teus grupos, no teu grupo, na tua faculdade, nós conseguimos medir que quando a nossa presença, nós temos essa percepção. Quando que ela é agradável. Quando você entra, o assunto acabou. Quando você chega, a roda espalha. Ou quando você chega e forma um grupo, as pessoas estão sempre à sua volta. As pessoas sempre estão te solicitando. Arão, como que nós fazemos essa mudança aqui, Arão? Por que eu vou ligar para o Arão? Porque ele se mostra útil. Ele tem vontade. Por que eu ligo para as pessoas para pedir soluções? Porque eu consigo entender. Ele tem a resposta para as coisas. Ele tem a inspiração dessas mudanças. Ele vai ter ideias. Então, essa produtividade e a transformação do mundo, nós medimos assim. O quanto que nós precisamos das águas purificadoras? Todos nós precisamos, isso é fato. Rabi, pode falar. Aí eu tive que dar um aviso para um líder. Aí apareceu uma pessoa na janela. Aí falou, o Pablo chegou, sujou! O Pablo é o que espalha, entenderam, pessoal? É isso. Tá certo, Rabi. O senhor era rígido e pegava no pé da turma. Tá pitando de novo? Que bárbaro! E o Pablo chega censurando. Quem pita, não palpita. E o Pablo chega, a turma joga o cigarro no chão, esconde a Heineken. Brincadeira, pessoal, mas é isso, né? Nós conseguimos medir o quanto que você é solicitado para resolver, para participar das coisas, para resolver coisas, né? Alguém te chama para participar para uma solução. Olha, estamos tendo uma ideia que eu pensei em você. Isso é positivo. Tirou você lá, falou hoje que eu assisti uma série na Netflix. Não é, Narchão? Mas tá bom, isso é positivo, né? Eu fui lembrado para uma ideia, fui lembrado para um evento. Então são a forma como nós medimos a nossa interação na comunidade, na sociedade. Quando nós chegamos, as pessoas que estão ali, olha, fique mais um pouco, tome um chá, tome um café, tome uma cerveja. Né? Ó, vamos fazer uma viagem. Então tudo isso nós conseguimos medir o quanto nós somos interessantes. Ou o quanto nós somos desinteressantes. Mas mesmo sendo desinteressante, nós conseguimos mudar ou não? Nós conseguimos mudar. Ué, por que eu afasto as pessoas? Sou muito rígido, sou muito intransigente, fico censurando. Não é assim que faz. Fez errado, você errou. Como que nós fazemos as devidas correções sem afastar as pessoas da gente? Para tudo existe uma forma. Não quer dizer que nós não vamos... então, para eu manter as pessoas à minha volta, eu vou parar de fazer as advertências. Não, tem um jeito de se fazer isso. Você consegue colocar as pessoas do teu lado e transformá-las ao mesmo tempo, inspirando as pessoas. Para nós finalizarmos, pessoal, os momentos difíceis, né, que nós aprendemos ali. Quando faltou a água, o pânico coletivo. E olha, uma coisa que nós precisamos aprender. As democracias é importante. Mas nem sempre a razão, a resposta, ela está com a maioria. Nem sempre. Isso também fala sobre a inteligência emocional. Você precisa ter frieza e falar, epa,
faça uso da sua balança. Faça as comparações. Você não precisa estar com a maioria a todo momento. Tem situação que você vai ter que ter a sua opinião. E a sua opinião é sobre a visão que nós temos do mundo. E para nós termos a visão do mundo, pessoal, está associado ao nosso estudo, as nossas orações e a nossa interação com a comunidade. São leituras que nós conseguimos fazer. E aí, quando aconteceu esse pânico, diz que Moshe e Aharão se afastou. Ele se afastou. Quando eles falaram assim, vocês querem nos matar, matar a nós e os nossos animais de sede, aonde já se viu? O que Moshe ensinou para nós ali? Moshe e Aharão se afastaram e o que eles fizeram? Eles rezaram. Eles oraram. Isso vale dizer, pessoal, que depois... Eu sempre digo que nós não devemos ficar importunando Deus das coisas que nós nem tentamos fazer. Eu quero trocar de carro, quero trocar de casa, quero viajar, quero mais dinheiro, eu quero tudo, eu quero fama, eu quero sucesso. Ou vocês não querem isso, não? Sim ou não? Fala que querem, o Tribunal Celeste precisa ouvir que vocês querem isso. Nós queremos, pessoal, nós precisamos disso. E na maioria das vezes nós merecemos isso. E às vezes nós não merecendo, nós recebemos isso. Então, tudo que nós precisamos nos esforçar, fazer, agir, estagnar todas as possibilidades. Aí, fala, Hashem, eu já fiz a minha parte. E quando nós nos frustramos nessas tentativas, aí é quando nós recuamos e rezamos, pessoal. Moshe, ele rezou e a resposta veio. Hashem falou, pegue o teu cajado, Moshe. Pegue o teu cajado, vá diante da pedra e fale, e a pedra vai dar água para vocês. Não foi dada uma resposta? O carro e a casa e as coisas que nós queremos de bom para nós e para os nossos filhos, ou para a nossa sinagoga, ela não vai cair na nossa cabeça. Vai ter o caminho a ser feito. Pegue o cajado, vá diante da pedra e fale com a pedra. Pedra, me dê água. Mas às vezes uma coisa tão óbvia, e nós estamos tão nervosos, aflitos, e a resposta vem quando nós rezamos a Deus. Vem a ideia, vem a saída, as portas se abrem, as pessoas que podem nos ajudar, elas aparecem, tudo enclandece. Então, quando do desespero, do medo, do pânico, qual que é a melhor coisa a ser feita? Antes de brigar contra Deus. Antes de reclamar contra Deus. Reze, pessoal. Ore. Faça ridibudidute. E as coisas vão clarear. A rocha representa Deus. A rocha representa a presença divina, que ela é imutável. Ela não muda. A água representa o conhecimento, a abundância, a lei divina, o conhecimento de Deus. Ele falou, pegue tua vara, vá e fale com a rocha, e ela te dará água. Então, o fato dele ser punido por não obedecer é porque faltou confiança em Moshe no momento da raiva. A raiva tirou dele a confiança na presença divina. E o outro fator é porque ele não santificou o nome divino ao falar com a pedra para a geração que nasce no deserto.
Porque havia uma mudança a ser feita. Mudou a geração, é uma geração evoluída agora. Ela não precisa estar vendo bater. É só falar. Tem uma geração que você precisa estar batendo. Não teve lá no primeiro momento? Quando faltou água, lá o que Deus falou para Moshe fazer? Com a pedra. Pegue tua vara e bata na pedra. 38 anos depois, agora é uma geração que não viu exatamente todos os milagres do mar, do deserto, mas eles estão ouvindo. Quando nós colocamos os nossos filhos na mesa para citarmos a Haggadah, o que eles ouvem de nós? Escravo fomos do faraó, mas o Senhor nos tirou de lá, com mão forte e com braço estendido. Então, a geração que escuta, pessoal, e se ela escuta, o que nós temos que fazer? Falar. Temos que ensinar a nova geração. Se nós não ensinarmos, pessoal, quem que vai ensinar? Quem que está ensinando, né, a nossa geração? Quem que está ensinando? É o TikTok? Quem que está ensinando os nossos filhos? Quem que está falando para eles? Né? É a Torá que está falando com eles. Se hoje ouvirdes a minha voz, é isso que eles estão ouvindo? Da onde nós tiraremos as novas lideranças? Será que nós vamos ter que abrir um canal no TikTok para falar com a nova geração? Nós vamos ter que abrir um canal no Instagram para falar com a nova geração? Como que nós vamos falar com a nova geração? Em quem que nós vamos ter que bater? Bater com a vara? Não, senhor. Eu não concordo. Porque se fosse sem volta, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui para consertar. Quem fala isso é cristão, que precisa do caos. Nada sem volta. Nós estamos para frente. É só para frente. Então, sim, nós precisamos encontrar os meios de se comunicar com a nova geração. Então, nós estamos falando de alguém que liderou uma geração que sai do Egito e agora ele precisa se comunicar com uma nova geração. Como que eu vou falar com a Cher? Como que eu vou falar com o Rafa? Como que eu vou falar com o Samuel? Como que eu vou falar com a Bruna? Tem que ter alguma forma de nós traçarmos uma comunicação com eles e transmitir isso para eles. Com Adam, com a Marina. Como que nós vamos falar? É o nosso papel, pessoal. Não está perdido. Nós precisamos entender um pouco do mundo deles. Alguém precisou bater na pedra para nós entendermos. Agora nós precisamos falar com a pedra para eles nos entenderem. Isso quer dizer que uma nova liderança precisa surgir para falar com essa nova geração. E Yehoshua já estava lá, não estava? Caleb já não estava lá? Elazar já não estava lá? Então, precisamos entender o mundo. Precisamos entender o mundo, aonde está a nova geração, para nós entrarmos no mundo deles e falarmos com essa geração sobre a Torá. É isso que assusta, né? Hassatã. É isso que assusta Hassatã. Ele participa das tendas de Shem e das tendas de Ever. Então, quem que está educando os nossos filhos? Nós precisamos fazer o quê? Adotar e assumir as rédeas da educação dos nossos filhos. Né? Ver como que o mundo está se comunicando com eles e como que eles estão se comunicando com o mundo e como que nós estamos nos comunicando com tudo isso. Nossa missão, ela só termina quando os nossos filhos se casam
nós circuncidamos os nossos netos. E aí sim. E aí vem Elazar, vem Yehoshua, e eles darão continuidade, levando a próxima geração a um patamar mais elevado do que nós estávamos. De novos sábios, novos justos, que vão defender a Torá, que vão constituir discípulos, que vão estender a oportunidade para as pessoas que estão se aproximando. Esse é o nosso papel, garantir de que isso seja feito. Eu sempre digo, o judaísmo não pode morrer em nós. Tem que ter um cara lá em Chapecó que defenda a Torá depois do Nachon. Tem que ter meninas que ensinem os nossos filhos e netos. E aí nós vamos evoluindo. Para encerrar, e agora é verdade, a vaca vermelha, ela é o indício de que nós estamos chegando na era da redenção. A remoção do cativeiro já aconteceu, que é a criação do Estado de Israel. Agora, depois da remoção do cativeiro, os exilados estão sendo reunidos. Estão sendo juntados. E uma das purificações que o Nelson falou muito bem é da nossa idolatria. E a nossa idolatria, ela estava no decreto de Devarim 28, que diz assim: visto que vocês não me serviram com alegria, olha pessoal, eu achei que nós não teríamos minhã com o frio que está aqui em Curitiba. Eu meio que subestimei o nosso minhã hoje. Falei, hoje possivelmente não vai ter minhã. E as pessoas saíram das condições frias de Curitiba e vieram rezar. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Um conserto. É um conserto porque nós só recebemos o decreto de sermos espalhados, é porque nós, visto que vocês não me servem com alegria, vocês servirão os vossos inimigos com angústia e aperto. E lá, para onde espalharei vocês, lá vocês servirão a deuses de pau e a deuses de pedra, que vossos pais nunca ouviram falar. Mas só piora quando nós entramos na inércia. Nós não precisamos entrar mais na inércia, nós precisamos consertar. Não. É livre-arbítrio, não é um plano de vida. Não é um plano divino a gente se ferrar e ter que entrar numa casa de idolatria e servir um Deus de pau, um Deus de pedra. É só porque nós escolhemos isso. É só porque nós escolhemos errado. Ele falou, vocês vão escolher isso ou vocês vão escolher aquilo. Não era um destino traçado, era uma escolha a ser feita. Essa porção vai terminar dos Juízes de Jeftar. Jeftar, inclusive, não era uma pessoa de boa reputação. Jeftar foi expulso da sua... Não tinha pedigree, era um bastardo. Isso diz alguma coisa ou não? É um bastardo. A assimilação também, pessoal, é uma galute. As pessoas que se perderam, casaram-se fora do judaísmo. Quem que vai reunir isso aí? Né? E na hora de mexer com a herança, pegaram Jeftar e falou, saia fora, suma. E de repente, ele virou um marginal, arrumou uma tropa. E aí tiveram que recorrer a Jeftar, falou, venha nos defender. E nós te daremos um lugar de herança. Tá bom. Ele vai conseguir. E vai defender os territórios que foi conquistado por Moshe. As terras de Og, rei de Bashan, eram territórios que estavam antes anexados a Moabe, para quem Moabe tinha perdido.
Tudo bem. Nós escolhemos o caminho que nós vamos fazer. Sempre nós escolhemos. Sempre. Então, Devarim 28 diz assim, quando acontece que nós só somos previsíveis. Você pode ter 10 filhos e você sabe que tipo de presente cada um vai escolher. Às vezes nós conseguimos mudar o destino de alguns deles. Mas é previsível que cada um vai escolher e vai ser na vida. Entendeu? E é isso. Fomos obrigados a servir Deus de pau, a Deus de pedra. Mas mesmo esses estão sendo reunidos de volta para o seu próprio lugar. Então o período que nós vivemos é um período de reunião dos exilados. Porque Jeremias diz assim, e vocês não mais cantarão, bendito é o que nos fez subir da terra do Egito, mas bendito é aquele que nos reúne dos lugares dispersos e das ilhas remotas. O Brasil, pessoal, foi o último reduto para onde foram espalhados e obrigados a servirem Deus de pau. No século XII, nossos irmãos foram obrigados a servirem Deus de pedra. Nós temos judeus messiânicos, árabes. Sabia ou não? Sabiam? Da Turquia. Judeus que foram convertidos ao Islã, ao Corão. Eles cumprem meio judaísmo e meio islamismo. Eles também são binenos, sim. O século XII levou muitos judeus a servir Deus de pedra. Não é, Nachão? Olha aí. Pega essa caixinha, mocha, e olha o que tem. O que é essa caixinha aí? Essa bonitinha aí. Ontem teve um judeu que falou, mas por que isso está aqui? Eu falei, porque nós fomos obrigados a servir Deus de pau e também Deus de pedra. Olhou o desenho dela? Olha o desenho dela. E aí agora nós estamos sendo devolvidos para o nosso próprio lugar. E quem que vai nos purificar da nossa idolatria? Quem vai nos purificar da morte? As águas de purificação. Ezequiel 36 diz assim, eu vos reunirei e vos purificarei com água de purificação. Eu borrifarei em vós as águas purificadoras. Eu vos reunirei. E o reunir, pessoal, o reunir é o que está acontecendo. Nós estamos vivendo a era da Geulá, a era da reunião. E as nações estão se preparando para o conflito de Gog e Magog. Nós somos a geração que estamos dentro desse cenário, pessoal. Estamos dentro do cenário da reconstrução do Estado, da reunião dos dispersos, temos a novilha e temos todo um mundo agitado sobre o conflito de interesses. E qual que é o objeto? Jerusalém. Jerusalém é o objeto. Então aí nós vamos para Ezequiel 38, a reunião de Gog e Magog. Todas essas coisas estão sendo tratadas simultaneamente. Não. O que nós não podemos inverter é o que Deus determinou para o mundo. E se Gog e Magog está se movimentando é porque o mundo está melhorando. Entendeu, pessoal? Antes do mundo
ser purificado das suas impurezas e da sua idolatria, é o povo sagrado que tem que ser purificado primeiro. É o que nós vamos entender de Aleinu Ve'alken. Aleinu Ve'alken, primeiro a purificação do povo sagrado e depois o mundo vai ser purificado. O mundo que ele criou. O mundo que ele criou vai ser purificado. Né? Então, a determinação sobre a redenção do mundo é uma determinação que não depende da nossa vontade. Isso não está vinculado ao nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio está sobre o que eu vou escolher. Não o que Deus determinou. O nosso livre-arbítrio não vai tocar no que Deus determinou. O nosso livre-arbítrio é só se eu quero ou não quero. Eu quero a coisa boa, eu quero a coisa ruim. Eu quero a vida, eu quero a morte. Quem quer a morte não precisa de águas purificadoras. Pede para jogar a terra em cima e desapareça. Mas quem está escolhendo a vida precisa do quê? De águas de purificação. Né? De águas de purificação. Então quem está escolhendo a vida ainda está fazendo as suas escolhas. Estamos no poder do livre-arbítrio, de escolher o bem, de escolher a vida, de escolher a bênção ao invés da maldição. E se nós pagamos em servir Deus de pau e Deus de pedra, é porque o meu pai e minha mãe lá atrás escolheram errados. Eu vou repetir as escolhas dos meus pais, dos meus antepassados, ou eu tenho condições de mudar através de mim ou através dos meus filhos? É a oportunidade que está nas nossas mãos. Aí é o nosso poder de escolha, o nosso poder de mudança. E aí nós podemos adiantar a redenção. Podemos ou não podemos? Podemos adiantar a redenção. Veja. As 3 cidades de Og, rei de Bashan, ela não estava na programação de ser conquistada entre a terra prometida. As terras que estão aquém do Jordão, ela só ia ser conquistada no Olam Rabá. Mas como Moabe e Edom fechou o cerco e não permitiu, não foi você que leu o Maftir? Edom não deixou Israel passar. Moabe não deixou Israel passar. O que aconteceu com a geração que escuta? A geração que via e falou com Deus, eles tiveram medo de entrar. Mas a geração que escuta e o que nasceram no deserto e não viram, o que eles fizeram? Eles não só conquistaram a terra dos 7 povos de Eretz Canaã, que estão além do Jordão, como eles anteciparam e conquistaram as terras que estavam programadas para a geração futura. Pessoal. Eles conquistaram os 3 povos antes do tempo. Antes de conquistar Eretz Canaã, eles conquistaram os territórios de Og, rei de Bashan, que é isso que Iftar está defendendo diante dos interesses de Moabe. Então é possível, às vezes, nós adiantarmos coisas que estão programadas só lá na frente, quando nós fazemos as coisas certas e quando nós nos aplicamos. Você está pensando que tem coisas que você fala assim, poxa, isso só era para acontecer daqui a 15 anos, ela começa a acontecer na tua vida? É porque você conseguiu adiantar o processo. Eu só ia poder me formar, eu só ia poder entrar na medicina com 21 anos, mas eu entrei com 14 anos. Com 14 anos eu vou fazer medicina junto com todos os outros colegas que têm 21, 22 anos. Então tem coisa que nós conseguimos antecipar. O carro, a casa, o apartamento, o filho, o neto. Tem coisas que na sua programação ela vai ser antecipada para você. Méritos, honras, reconhecimento. Então tem respostas que elas podem ser antecipadas. Né? Só depende das nossas escolhas e da visão do mundo que nós vamos adotando a partir daqui.
Certo, pessoal?